gente escolheu uma parcela de clientes. Nem é meu objetivo atender todo mundo. Escolher uma parcela que valoriza isso. É isso aí. Então, assim, existe uma parcela de clientes que quer, além do produto, ele quer o pós-venda, ele quer assistência, ele quer que quando o produto estraga, alguém vai lá e arruma para ele. Porque o tempo de máquina parada para ele é muito mais caro do que 10, 15 ou 20% de desconto no produto. Então, tem gente que já aprendeu, né, que a máquina parada ou comprar o barato sai caro às vezes. Antigamente era assim, as réguas da marca A só conversava com a marca A. As réguas da marca B só conversava com a da B. E assim eram 5 marcas. Só que daí o Pablo chegou, né, e com o conhecimento que eu tinha, eu fiz uma plaquinha, fiz um jeito que a minha régua possa conversar com qualquer marca e qualquer marca possa conversar com o meu display. Assim, eu estou aqui com uma régua Fagor, por exemplo, eu preciso consertar ela. O cara falava assim, não vou porque não tenho peças, não tenho estrutura. Daí ele perdia viagem. Hoje não, hoje ele vai e verifica. E fala, eu tenho que trocar a borracha. Pablo, manda borracha. Ou olha assim, quebrou o sensor, então aqui é só uma régua nova. Pablo, manda uma régua nova. Então, aonde quer que ele vá, dependente da marca, ele pode colocar o nosso produto e ele não perde a chamada. E isso deu um boom na época, porque ninguém fazia isso. Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. Nesse episódio estamos recebendo ele, Pablo. Eu vou deixar contigo o sobrenome. Greenfeld. Greenfeld. É alemão. Parece mais simples, né? Olhando as letrinhas aqui é um pouco mais difícil. Sócio e fundador da PWM, empresa que a gente acabou conhecendo aqui na feira. Já são dinossauros em feiras aí, né? A gente tem muito para aprender com vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso Apocast. Ok, obrigado pelo convite e vamos pro papo, né? Vamos pro conteúdo. Vamos lá. Eu vou dizer assim, né? A nossa parte, nossa equipe de vendas, nós estamos assim, que nem criança, sabe? Nós estamos engatinhando e aprendendo a andar, aprendendo a correr conforme Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Mas eu vejo assim que o que falta para nós, apesar de a gente vender bem e tal, o que falta é um processo, sabe? Processo, barganha, né? Como falar com o cliente, como justificar o cliente. Porque a nossa empresa, ela tem um diferencial, ela não é apenas uma loja que vende produto. Sim. Nós temos uma equipe técnica, uma assistência, que dá todo um suporte, entendeu? Fazemos modificações de nossos produtos, do produto do concorrente, focando sempre no que o cliente gaste menos e tenha uma maior vida útil do seu equipamento. Sim. Daí, isso, no vendedor, falta esse feeling, sabe? Sim. Aí eu entraria na questão de, quando trabalha essas estratégias de go-to-market, o erro básico, assim, que entra essa questão da objeção, do contorno, da quebra, é a proposta de valor. Então, acho que 95% das empresas que a gente entra para fazer seja eu fazer o trabalho do comitê ou os times fazer o trabalho do comitê, acho que 3% tem ICP claro, proposta de valor clara e meios de distribuição do produto claro. Então, se tu não tem essa cadeia bem organizada e um plano de governança para garantir que essa cadeia seja executado semanalmente, sempre vai ficar nesse impasse de entra um vendedor, mas não vai tão bem. Aquele sentimento de que eu faço tudo. Se eu não me meter, ninguém vende. Isso. Então é bem comum isso, sabe? E eu falo isso por quê? Porque a gente atende diversas empresas e a dor é a mesma. A dor é a mesma. Tanto que a nossa educação deu tão certo porque a gente traz para a educação, a gente traz causa-problema de empresas aqui da região. A gente não traz cases da Coca-Cola, totalmente intangível. É que eu vejo assim que o pequeno empresário, o pequeno e médio, né? Aquele que
começou lá de baixo e foi evoluindo, foi Tem um crescendo. movimento da economia, né? É. Que é a maioria. Porque geralmente, como você falou, né? A empresa ela começa com serviço, começou com serviço, né? Fazia fazia gestão de pessoas, começou a contratar e tal. E eu vejo assim que a maioria das pessoas que têm empresa hoje começaram assim. Então eles são técnicos, eles são engenheiros, eles são profissionais, mas eles não aprenderam a gerir uma empresa. Sim. Entendeu? Eles não aprenderam a lidar com o financeiro, com cobrança, com nota fiscal, com gestão de... Pior, né? Sim. Gestão de pessoas, que é um Super calcanhar difícil. de Aquiles de muita gente. Sim. Sim. Daí chega nesse patamar, eles ficam patinando, né? Fica patinando. Perfeito. Não tem nem que tirar nem pôr, né? A gente deixa bem claro sempre que, gente, uma coisa é ser empresário, outra coisa é ser gestor. São duas coisas diferentes. E tá tudo bem tu não saber isso. E a gente defende essa bandeira de que cada vez mais as pessoas têm que apostar em vulnerabilidade. Porque tá tudo bem tu não saber organizar um time de vendas ou... Enfim, ter um bate-papo, um one-on-one com o time, gerir um feedback. É isso, ninguém nasce sabendo essas coisas. E tu pode ler o quanto for. Na hora que tu sentar a bunda na cadeira para fazer isso, vai soar diferente. Então, a gente bate muito isso na tecla com os times internamente aqui. Também, gente, eu sou a pessoa que mais erro aqui dentro. Sou a pessoa que mais erro. É muito difícil. A velocidade com que as coisas correm é muito rápido. A velocidade com que a informação chega e muda, né? Ela é muito rápida. Então, pra gente acompanhar, não existe uma forma lógica e prática de a gente acompanhar isso. A gente só tem que se manter em movimento, né? E entender que no fim a gente não entende nada. A gente tem que estar em constante evolução. Eu lembro de uma situação há 10 anos atrás, né? Eu era muito envolvido ainda na parte operacional da empresa. Daí assim, eu entendia que eu tinha que evoluir, eu tinha que me destravar, eu tinha que aprender, né? Mas para mim era difícil. Até que eu fui numa reunião da AJOPEM, não lembro bem certo qual é a instituição. Daí eu conheci uma pessoa que foi dar uma palestra, né? E era um coach, né? Daí eu gostei da palavra dele, né? Gostei da palestra e tal. No final fui cumprimentar ele, deixei meu cartão e pedi para ele me ligar, né? Que eu queria conversar mais com ele. Daí ele chegou lá na empresa, viu nossa atividade, como a gente trabalhava e tudo. E ele viu um potencial em mim. Daí a gente fez um trabalho junto, né? Então, assim, um dos trabalhos que para mim foi difícil era pegar o telefone e ligar para o cliente e conversar com ele, entendeu? Oferecer nossos produtos, nosso serviço. A gente fez um trabalho assim em parceiros, né? Com parceiros para revender os nossos produtos em outro estado. Então, quando eu pegava o telefone, eu travava. Entendeu? Eu ficava travado, eu não conseguia. Que eu falo agora. Não conseguia. Daí ele fez um trabalho muito legal, bacana comigo, né? Ele sentou do meu lado, né? Montou um script e foi, né, me incentivando até eu começar a destravar. Mas, para mim no início foi difícil. Hoje eu olho para trás e, se eu for pegar o telefone e falar com o cliente, eu tenho conteúdo, eu tenho informações técnicas, eu sei, né, falar sobre preço, falar de aplicação, o que o cliente quiser resolver, né, o problema na máquina dele, eu consigo. Só que para mim era difícil isso no passado, né? Mas tive que aprender, tive que evoluir, e por isso que a informação, os cursos, o treinamento, para essas pessoas, né, que era que nem eu, assim, que começaram de baixo, foram, né, evoluindo e precisam se destravar. Sim. E esse tipo a gente promove muito esse tipo de evento aqui. Os eventos da educação ajudam muito nisso. Porque eles não são só... É um momento que tu tá aqui com todo mundo, é um momento que tu tá com outras indústrias, com outras empresas, que não são empresas que nasceram ontem, também são geralmente empresas mais... empresários, executivos mais velhos, que também... todo mundo pensa assim, a empresa é grande e a pessoa se comunica muito bem. Negativo. Às vezes são pessoas totalmente mais introspectivas, fechadas, às vezes totalmente numéricas. Ainda mais se ele herdou, né? Se é um herdeiro da família, herdou a empresa. Perfeito, então, daí tu pega sucessores ali, né? É. Exatamente, então existe uma infinidade. Eu acho que
a melhor forma da gente conseguir trabalhar isso, no meu ponto de vista, é metendo a cara e se enfiando em evento, feira, que é o que o time acabou conhecendo vocês em feira, porque só assim, não tem. Pode fazer um curso, 2 cursos, 3 cursos, 4 cursos. Se tu não estiver ali no bate-papo falando com pessoas que é totalmente fora da tua zona de conforto, tu não vai conseguir. E a feira é um lugar muito bacana para você destravar e ter conhecimento, e Sim. saber falar. Sim. Entendeu? E, tipo assim, até o próprio atendimento, para quem é vendedor, né? O próprio atendimento, é super diferenciado. Tem feira que a gente começa a conversar com as pessoas, né? E elas começam a abrir da vida dela e a gente começa a conversar, a dar conselho. Sim. E a pessoa está ali aberta, entendeu? Porque é um outro empresário que também vive lá trancado na usinagem, está trancado no seu dia a dia, não conversa com ninguém e chegou numa feira e viu uma oportunidade e o cara se abre. Mas é isso que é o bacana da feira, né? Tu lida com várias pessoas, com várias situações diferentes e problemas diferentes. Sim. Pode ser profissional, sentimental, até espiritual. Eles vêm, se abrem e ficam falando, até político, né? Então, na feira acontece várias coisas. E Sim. isso é bom que tu vai conhecendo cada pessoa. Poxa, se a pessoa já começa uma conversa para um lado político, tu já sabe que se você entrar na política com ele e conversar e levar, ele já abre uma porta de confiança. Depende para qual lado for. Depende do lado for, né? Mas eu sou apolítico, então eu falo os dois lados. Mas é mais ou menos assim. E me conta um pouco mais da tua empresa. Então, eu comecei a empresa em 2008. Era uma época de crise, assim, sim, né? Sim. Até quando eu abri a empresa, parentes meus falaram assim, mas tu é louco, né? Abri agora em época de crise, né? Mas foi bem interessante porque eu sou joinvilense, mas morei boa parte da minha vida em Jaraguá, no interior, no sítio. Quando eu vim embora para Joinville, né? Eu comecei a trabalhar com manutenção de eletroerosão, de régua digital, encoder, né? E alguma coisa de CNC. E estava ali já uns 7, 8 anos trabalhando e sempre com aquele sonho de ter uma empresa, né? Eu queria ter uma empresa, mas não imaginava que eu ia trabalhar com régua, né? Com máquinas e tal. Na minha cabeça eu ia trabalhar com uma outra coisa, né? Eu ia abrir, sei lá, uma barraquinha de sorvete, de milho verde, entendeu? Sim. Uma loja de roupa, alguma coisa nesse gênero, né? Mas daí, por fim, aconteceu umas situações na empresa onde eu estava e decidi assim, não, eu vou trabalhar com manutenção de CNC. Eu fazia manutenção de eletroerosão e régua digital. E a propósito, era muito bom, né? As pessoas me conheciam muito pelo trabalho da régua digital. Quando as pessoas ligavam para a empresa que eu trabalhava, ou para mim, eles queriam falar com o Pablo da Régua. Não sabia o nome da empresa, nada, entendeu? É o Pablo da Régua. Se você chegar assim, tu conhece o Pablo da PWM? Não, não conheço. Mas o Pablo das Réguas? Claro, vem aqui, conheço ele. Sim. Entendeu? Então, pelo trabalho que eu fiz, né, eu fiquei muito conhecido. Daí, quando eu saí daquela empresa, para trabalhar com CNC, as pessoas começaram a achar o meu telefone, achar meu contato e começaram a pedir para eu que eu voltasse a fazer manutenção. Daí eu falava, olha, eu não tenho mais o equipamento, não tenho mais as gigas, né, não tenho como ajudar vocês. E os caras, não, vem aqui, tu tem conhecimento, vem cá e tal. E comecei aí, né? Uhum. Daí eu vi que na primeira, na segunda semana eu já tirei meu salário e sobrou do mês, entendeu? Daí eu comecei, poxa, será que isso aqui é o meu negócio? Tem alguma coisa legal aqui no meio. Tem uma coisa legal, porque no início a gente tinha cabeça de CLT. Sim. Né? Tem muito disso, né? Tem pessoas que têm cabeça de CLT. Sim. Querem ser empresários, mas têm cabeça de CLT. Sim. E tem gente que é empresário, mas é diferente. Sim. Né? Eu quero trabalhar como CLT. Não tem. Sim. CLT ele tem a sua honra, tem, né, a sua mão de obra, sua responsabilidade, assim como o empresário tem. Então, sim. Não que adianta ser empresário e querer trabalhar 8 horas por dia. Sim. Se você tem, né, um cargo de empresário, então tu vai ter que agir, falar e apostar como empresário. O CLT é diferente. Daí eu vi assim, poxa, tem alguma coisa legal aqui. Daí eu saí da empresa que eu estava trabalhando e comecei a oferecer serviços de manutenção, né?
Daí a gente foi evoluindo, né? Daí tinha muito serviço, eu contratei uma pessoa para me ajudar. Daí eu vi que só serviço não ia adiantar, eu tinha que ter alguma coisa a mais. Daí eu peguei uma representação de uma empresa de São Paulo para vender os produtos aqui, as réguas digitais. Daí comecei a vender bem, estava assim um valor de venda bem expressivo e surgiu a ideia de importar, né? Ah, por que não importar? E fomos correr atrás disso e começamos a fazer a importação, né? A primeira importação que eu fiz era bem baixa, assim, eu importei R$ 20.000, que na época era dinheiro. Sim, sim. Né? Há 18 anos atrás era dinheiro. Sim, sim. E importei os 20 mil, o material veio e quando chegou aqui já estava tudo vendido. Nós vendia assim a prazo, né? Sim. Chegou aqui, a gente instalou, já pediu mais um lote e aquilo foi pedindo segundo, terceiro, quarto. Até o pessoal entender, as réguas seriam barreiras de segurança? Não, quando vem a normativa da isso, não é isso. As réguas que eu falo são réguas lineares de medição. São acessórios que você coloca na máquina para medir o deslocamento dela em funcionamento, né? Imagina um torno. Está o operador ali operando o torno ali, né, usinando, e ele precisa deixar a peça na medida. Se for uma peça com vários detalhes, ele tem que parar várias vezes para medir com paquímetro, cada detalhe, né, com precisão. Sim. Então isso toma muito tempo. Daí, colocando uma régua digital na máquina, ele começa a usinar e ele vê a medida do deslocamento real num display. Esse display seria quase como uma IHM, assim? Isso, é um painel é uma calculadora, né? É um painel com os números ali. Se ele andar 1 milímetro, vai marcar 1 milímetro. Se ele andar 1/10, vai marcar 1/10. Se ele andar 5 micron, vai marcar 5 micron. Olha só que legal. Entendeu? Daí ele não precisa parar a máquina. Sim. E o trabalho dele fica mais ágil. Não é um CNC, não trabalha sozinho. Mas um trabalho manual vai agilizar. É como fosse uma calculadora. Né? Ah, você na escola fazia as contas de cabeça e fazia rápido. Hoje não, hoje tu usa a calculadora porque é fácil e é mais rápido do que ficar calculando no papel. Sim, perfeito. É a mesma coisa na régua digital. Tu consegue fazer o trabalho manual? Consegue. Mas o serviço de um dia, tu pode reduzir para 2 horas com a régua digital. E por isso que é vantajoso. Serviço de um dia para 2 horas. Diminui bastante. Olha só que legal. E geralmente, então, são para empresas, o público de vocês são ferramentarias, imagino, só que de um pouco menor porte, né? Então são pequenas e médias empresas, né, de usinagem, tornearia, serviços de eletroerosão, né, para queimar o molde ali, mandilhadora que já pega os porta-molde para poder desbastar, entendeu? Então, ou qualquer máquina, né, um projeto de automação que precisa de um deslocamento e ter precisão nesse deslocamento, então a gente coloca a nossa régua ali. Mas e hoje você, pelo que eu estou entendendo, é o produto principal de vocês? As réguas é o nosso produto principal, né? É o nosso carro-chefe. Só que nós temos outros produtos que englobam o mesmo nicho, né, de mercado. E começou assim, foi até engraçado, porque nós somos focados e somos especializados em régua. Né? De qualquer marca, ou a nossa, ou qualquer marca da concorrência, a gente sabe ajustar, aferir, instalar, fazer o conserto, temos peças de reposição, entendeu? Então nós temos todo esse domínio. Só que as pessoas da área de usinagem, né, o chão de fábrica, falavam para nós assim: poxa, vocês nos atendem tão bem, né? Vocês têm uma equipe técnica tão legal que, né, não tem o que reclamar. Vocês não tem como ter peças de motor de avanço. Né? Tem uns motorzinhos de avanço chinês aí que dá bastante problema, sabe? Bastante. E é um erro de projeto, né? Também não tem como melhorar ele. Sim. Né? Está no limite dele. E as pessoas pediam, não tem peça de reposição, tal. Eu comecei a trazer, né? Tal, para passar para o pessoal. Depois comecei a trazer o motor pronto, né? Também oferecer não só a peça, mas o produto, né? Já que estava iniciando, começamos assim. E depois que a gente começou a fazer, né, essas manutenções, começou a ter os produtos, os clientes começaram a perguntar para mim: vocês não tem um kit de inversor de frequência? Né, para colocar na fresadora, pronto?
Porque a gente compra o inversor num lugar, as polias em outro, a correia em outro, o potenciômetro em outro E lugar. a garantia fica assim, né? Entendeu? Sim. Então, assim, hoje as pessoas querem comprar tudo num lugar só. E era exatamente aí que eu ia entrar, porque, vamos lá, estamos com um problema de deficiência energética, os motores estão dando muito torque, precisa de um inversor de frequência, mas para rampa de aceleramento, mas aí tem um inversor de frequência contigo, outro com outro, outro com outro. Eu ia perguntar se o produto de vocês era as réguas digitais, porque seria muito fácil vocês perder uma fatia de mercado se vocês não englobassem esses outros produtos. Isso. Né? Porque daí eu ia falar, vou pegar com aquela empresa, porque além de pegar as réguas, eu pego isso, eu pego isso, o motor isso, também, isso. entendeu? E quando a gente fez o inversor de frequência ali, né? Quando a gente teve o inversor de frequência para fornecer, e um dia eu estava assim pensando, né, na assistência, né? Estava lá na sala, o pessoal fazendo as manutenções, a gente ouvindo as reclamações do cliente, porque o motor é isso, porque o motor é aquilo, né? Não tem potência, não tem torque, só dá problema, quebra com frequência. E eu pensei, por que a gente não melhora esse motor, né? Daí eu olhei assim um motorzinho que eu tinha lá de meio HP, trifásico, né? E eu olhei para o inversor de frequência, que a gente começou a montar um kit e trazer o kit completo. Hoje nós temos o kit completo. Legal. O pessoal que são os aplicadores não precisa comprar em vários lugares. Eles vão lá, compram o kit, leva e instala, já sai até com os parâmetros certinho. É só digitar os parâmetros, até o próprio operador. Se quiser comprar o kit e instalar, né, se ele for um meio professor Pardal, ele consegue. Daí eu olhei assim, poxa, se nós colocar um motorzinho trifásico aí, com um inversor, no formato que é esse motorzinho de avanço, será que dá certo? Daí o pessoal, não, vamos tentar. Daí a gente começou a fazer uns protótipos, né? Fizemos os protótipos e instalamos na máquina, um protótipo assim, bem feio assim, né? E, cara, ficou um ano trabalhando e os caras, adoraram. Daí eu vi um negócio aí, vamos montar um motorzinho de avanço para concorrer com os chineses, que é um motor trifásico com placa inversora, entendeu? Que tem mais torque, não perde velocidade. Cara, e fizemos. E foi um sucesso. Já faz uns 8 meses que a gente, né, lançou no mercado e a gente só está vendendo. Porque é um produto que substitui, não dá dor de cabeça, é mais ágil, é mais forte, tem resistência e quebra menos, né? Sim. Daí o operador está ali trabalhando. Olha só. E aí a parte dos componentes... Sim, o motor e a placa inversora é importado. O restante, né, a gente fez um molde, né, da carcaça, dos produtos ali e montamos o motor de avanço. Olha só que legal. É um produto que é nosso, patenteado e está no mercado agora, substituindo. Olha só, muito bom. E depois dali começou também os outros produtos, né? Que é peça de reposição para fresadora, né? Que é uma gama muito grande, né? Hoje que nós temos bastante coisa, né? Muito do estado, assim, eu acho que nós somos a empresa que mais tem peça de reposição para fresadora, mas ainda existe muita coisa, porque é muita marca, muito modelo, mas assim, o que é mais geral, o que é mais saído, o que é mais utilizado, nós temos. Eu estou até olhando aqui os produtos de vocês. Se a gente fosse colocar, para o pessoal entender, vocês falam sobre motor de avanço. Qual que é a diferença no motor de avanço para um... Por que avanço? Por que motor de avanço? O motor de avanço é porque é o próprio nome dele, né? Power Feed, que é em inglês, né? E aqui no Brasil é conhecido como motor de avanço eletrônico. Né? As pessoas pesquisam por esse nome. Então ele basicamente vai fazer com que a mesa da fresadora X, Y e Z, que é o sobe e desce, movimentar. Né? O operador não precisa ficar lá várias vezes girando a manivela até percorrer o percurso que ele necessita. Ele aciona o motorzinho vai e volta com mais agilidade, entendeu? Entendi. É para dar mais agilidade à máquina. Entendi. Só que esse motorzinho chinês, ele é um motorzinho eletrônico, ele é uma caixinha toda encapsulada. Então dentro daquela caixinha tem o induzido, tem o rotor, tem as escovinhas de carvão que fica gastando e jogando o pó para cima.
tem a placa eletrônica que recebe esse pó e começa a danificar, a queimar. Tem uns componente eletrônico, elétrico ali, que vai pegando esse óleo, essa sujeira. É por isso que ele é uma caixinha de surpresa, porque quanto mais tu usa ele, vai estragar mais rápido. Sim. Entendeu? Porque tá tudo ali englobado. Sim, entendi. E todos esses componentes vocês atuam? Sim, todos. Para o motor de avanço eletrônico chinês, nós temos todas as peças, todas as placas, porque ainda tem bastante no mercado, né? É um negócio. E tem agora o nosso, que substitui esse chinês, que tem muito menos manutenção. Olha só. Praticamente zero. Até porque a gente dá 2 anos de garantia. Sim. São 24 meses. Tem que fazer uma parceria com o Gedaltec. Conhece eles provavelmente, né? Sim. Devia se eu conheço. Não cheguei a falar com ele, mas... Já figurasse. Mas que legal. E como que foi? São 16 anos de empresa já, né? Eu achei que era mais novo quando o pessoal comentou. Vocês já começaram em feiras? Como foi o processo de venda inicial de vocês? Eu acho que feira a gente começou acho em 2014, 2015. São casca grossa em feira. A gente começou em 2008, né, a empresa, então até importar e tal, e começar a criar corpo, acho que em 2014 por aí, mais ou menos, a gente começou a expor em feiras. Como foi? Porque eu vou te pedir isso porque eu tô nesse processo de criar coragem para ir para feira. Porque eu imagino que se tu lembrar da tua primeira feira, tu também deve ficar com o coração na mão, né? Parece que toda feira, cara, é a primeira vez, sabe? Toda feira então, né? Toda feira que a gente vai, não vai passar. Parece que é a primeira vez, né? Tu vai assim, na próxima eu tenho que fazer isso, na próxima eu tenho que mudar aquilo, na próxima, né? Será que vai dar boa? Será que não vai? E antigamente, antes de eu começar a fazer feira, antes de ter empresas, né? Quando eu era CLT, eu participava de feira pelas empresas, né? E a gente via... assim, muitos negócios, pessoas comprando, carregando, né, as coisas na feira, e parece que mudou um pouco, né? Hoje não, hoje as pessoas vão para a feira para conhecer, né? Às vezes fecham um negócio lá, mas são pessoas que já estão negociando, daí vão na feira para tentar arrancar um desconto maior, entendeu? Mas o melhor para nós, né, falando de mim, né, para nossa empresa, para o nosso ramo, para o nosso negócio, o melhor é o pós-feira. Sim. Tem feira que eu faço em São Paulo que depois de um ano e meio, em 2000 e tantos, eu vi vocês na feira, guardei o contato, tenho o cartão teu aqui, tô te ligando porque tô com um problema na régua e tal, tô precisando. Então assim, é uma janela, entendeu? É uma porta que se abre para você se mostrar, existe uma empresa que é especializada nesse ramo e está atendendo, entendeu? Por muito tempo, né, eu era tipo assim, a única empresa na feira que fazia manutenção de régua, vendia régua, fazia esse intercâmbio assim, de marcas, entendeu? Sim. Então isso gravou muito com o pessoal. E tipo assim, os meus concorrentes, nem vou dizer que são concorrentes diretos, né? São indiretos, porque é Heidenheim, Fagor, né? Mitutoyo, que são empresas, né, muito grandes, multinacionais, e eles têm outros produtos que são muito mais rentáveis do que réguas, entendeu? Então eles têm CNC, drive, motor, outras coisas para oferecer, e a régua, que é lá para um torninho, que é para uma fresadora, para uma retífica, não é o objetivo deles, né? Sim. O foco deles. Sim. E é um mercado muito grande. Então, esse mercado que estava assim, esquecido ou mal cuidado, a gente chegou e abraçou. E como que foi? Porque, querendo ou não, englobar essa parte de serviço gera uma complexidade no crescimento e na gestão da empresa muito grande. Porque vocês têm o produto, só que pelo que eu estou entendendo, o produto ele é sempre vai ter serviço no meio, vocês não conseguem vender só o produto, ou não? Então, eu acho que aí está o valor da empresa, sabe? Porque você vender só o produto é bacana, legal. Só que o cliente, ele precisa de algo a mais. Na instalação, às vezes numa dúvida que ele tem na aplicação. E esse feedback, eu acho que dá muito valor para a empresa. Do que tu comprar num e-commerce, no Mercado Livre, né, na internet, e daí tu recebe, poxa, estou com dificuldade, o que eu faço agora? Daí a empresa não tem um canal de assistência. Hoje tem um concorrente meu que vende mais barato. Mas também eles não têm equipe.
e só apenas vende. Dá um problema, eles fogem, dão desculpa, entendeu? Então fica difícil, o cliente fica na mão. E eu vejo assim que, como você falou, né? A gente escolheu uma parcela de clientes. Eu não vou atender todo mundo. Nem é meu objetivo atender todo mundo. Escolher uma parcela que valoriza isso. É isso aí. Então, assim, existe uma parcela de clientes que quer, além do produto, ele quer o pós-venda. Ele quer assistência. Ele quer que, quando o produto estraga, alguém vai lá e arruma para ele. Porque o tempo de máquina parada para ele é muito mais caro do que 10, 15 ou 20% de desconto no produto. Então, tem gente que já aprendeu, né, que a máquina parada ou comprar o barato sai caro às vezes. Acho que assim, acho que imagino que é no mercado de vocês, assim como no nosso, é timing de empresa, né? Então, pega provavelmente empresas mais jovens, seja lá ferramentarias, enfim, o que for para qual vocês vão vender, que não valorizam essa cadeia de serviço. Provavelmente são essas empresas jovens que 10% vai fazer uma diferença grande e não passou ainda pela dor de quebrar o negócio e não ter ninguém para dar apoio. Já recebi ligação de cliente, né, que comprou no Shopee o produto. Nossa. Pagou a metade da metade do preço. Compete com o Shopee, cara. Entendeu? Eu falei pro cliente, Tchê, olha, se você vê que é um bom negócio para você, pode comprar no Shopee. Eu não tenho como concorrer com eles, né? Eu pago imposto, tenho uma equipe, tenho uma estrutura, então você é patrão que nem eu, você é empresário que nem eu, então se você acha que a tua empresa é condições de comprar lá, pode comprar. Beleza. E tem kit, né? Tô vendo aqui. Tem kit. Só que chegou o produto e não funcionou. Sim. Entendeu? E aí? E agora? O cliente ligou para mim, disse, cara, tu vai ter que falar com o pessoal de lá, porque alguma coisa né? Ou aconteceu alguma coisa no transporte, ou a régua não veio certo pro teu display, enfim, entendeu? Sim. Final da história, ele comprou uma régua de mim. Sim. Entendeu? Ele comprou, três, né? Porque era um display de 3 eixos que ele tinha, e tipo assim, a gente vendeu no preço que era para ser e o cara acabou pagando 2 vezes. Sim, perfeito. E desse crescimento que vocês tiveram, tu acredita que feira foi um dos principais motivos? Venda direta, prospecção ativa, representantes? Então, naquele tempo, né, que estava conversando, que eu fiz um trabalho de coach, e quando terminou assim, né, não tive aquele resultado que eu esperava, né, mas tive um bom resultado. Mas a partir daquele momento eu comecei a abrir meus olhos mais para as mídias sociais, entendeu? Então eu comecei a fazer algumas postagens, né, mostrar um pouco do nosso trabalho, comecei a divulgar o nosso trabalho no grupo de Facebook, né, que tem grupos de usinagem, grupo de máquinas, tem vários grupos, né? E eu fui colocando e fazendo promoções e as pessoas começaram a aparecer. E a gente começou a ter um boom, assim, né? A gente começou a abrir os olhos para São Paulo, para Paraná, Rio Grande do Sul. Começamos a fazer um trabalho de parceiros comerciais. Isso para mim foi muito bacana, porque as outras empresas, eles têm representante, tem assistência técnica autorizada. Então, assim, uma pessoa pega e fica com uma área fechada. Aqueles clientes é dela, entendeu? Sim. Só que, tipo assim, para mim isso não era vantajoso, porque eu precisava de uma pessoa, de uma empresa que fizesse o dia a dia ali, visitasse, trocasse as réguas, fizesse a manutenção. Isso é difícil, entendeu? Geralmente quem pega uma assistência, quem pega uma representação, já quer pegar uma empresa que tem uma estrutura, que já tem um mercado, que não era o meu caso. Então a gente começou a fazer assim, nós temos parceiros comerciais. Lá em São Paulo, nós temos 10 pessoas, entendeu? As 10 pessoas são técnicas, elas estão no dia a dia lá, consertando, trabalhando e tal, só que elas não têm o produto para oferecer para o cliente. Aí vocês distribuem o produto apenas, a mão de obra é delas. Isso, a gente oferece para ele um preço de atacado, né? Tem um bom desconto, e ele põe mais a gordura dele em cima, o lucro dele, e mais o serviço, e tem o produto para aplicar.
que antigamente não era assim, entendeu? Antigamente era assim, as réguas da marca A só conversava com a marca A. As réguas da marca B só conversava com as da B. E assim eram 5 marcas. Só que daí o Pablo chegou, né, com o conhecimento que eu tinha, eu fiz uma plaquinha, eu fiz um jeito que a minha régua possa conversar com qualquer marca e qualquer marca possa conversar com o meu display. Entendeu? Então havia esse intercâmbio. Porque quando o cliente chamava o meu parceiro, assim, eu estou aqui com uma régua Fagor, por exemplo, né? Eu preciso consertar ela. O cara falava assim, não vou porque não tenho peças, não tenho estrutura, entendeu? Daí ele perdia viagem, perdia assistência, perdia o serviço. Hoje não, hoje ele vai e verifica e fala, eu tenho que trocar a borracha. Pablo, manda a borracha. Borracha de vedação ali que protege sim. a régua, né? Ou olha assim, quebrou o sensor, então aqui é só uma régua nova. Pablo, manda uma régua nova. Então, aonde quer que ele vá, dependente da marca, ele pode colocar o nosso produto e ele não perde a chamada. E isso deu um boom na época, porque ninguém fazia isso. E isso foi uma das partes que fez a gente crescer bastante, ser conhecido assim, entre os técnicos, entre as pessoas da área. Acho que indiretamente ou inconscientemente, tu teve um carinho e olhar cirúrgico, né? Porque sim. Era uma dor do mercado. Era uma dor né? do mercado. Era uma dor do mercado. E era uma dor para quem distribuiria o teu produto. Né? Porque eles perdiam grana. Porque eles iam lá fazer manutenção Sim. Não tem o que fazer, não tem peça, não tem como repor. E daí tu veio, peraí, tem a peça aqui que é universal. Isso aí. Tá aqui o controle lá do universal da TV. Tu pode usar onde tu quiser. Usar onde quiser, foi mais muito ou menos bom, assim. Muito bom. E realmente esse mundo da ferramentaria, a gente pode chamar assim? Sim. Mundo de ferramentaria. Usinagem, ele é bem quadrado ainda, né? Sim. Ele é bem quadrado. E como que vocês lidam com isso para chegar até as empresas? Então, vocês não veem que vai vir alguma tecnologia em algum momento que vai, quem sabe, pegar esse pedaço de mercado que vocês têm? Então, quando eu trabalhava, né, de CLT, naquele tempo, quando saiu o CNC High Speed, né, que deixava praticamente o molde acabado, daí falavam, a eletrosão vai acabar, as máquinas fresadoras convencionais vai acabar, porque agora é tudo automatizado. Sim. Entendeu? Só que, cara, já passou 18, 20 anos, né? Eu trabalho já com isso 22 anos, né? Nessa área de usinagem, de fermentaria. Cara, e tem muita máquina convencional que é vendida. Muita. Porque assim, às vezes tu tem uma pecinha pequena para fazer e tu não vai parar um CNC que está lá usinando uma peça grande. Tu vai usar uma maquininha convencional, entendeu? Então assim, as empresas que têm CNC tem pelo menos uma convencional para fazer um quebra-galho, entendeu? E se não tem, tá perdendo dinheiro, porque para uma CNC para fazer um projetinho ali, uma coisinha pequenininha, simples, que podia fazer numa fresadora, né, convencional. Então, assim, eu acho que o mercado de convencional, pelo que eu vejo, assim, vai levar um bom tempo para... Que ele é um mercado um pouco mais decaída. Ele é um mercado um pouco mais gourmet, né? E tem muita gente que trabalha nas empresas grandes, né? Trabalha no CNC, né? Tá lá, daqui a pouco ele se enche a paciência e sai, pega o dinheiro da saída e compra uma máquina convencional e começa a trabalhar em casa, né? Compra uma fresadora, um torninho, bota lá na garagem e tem muito disso em Joinville. Muita gente, ou até pessoas que se aposentam, vão lá, compram uma 2, 3 máquinas, põe na garagem e fica fazendo servicinho. E daqui a pouco cresce, daqui a pouco evolui, entendeu? E é assim. Então, eu acho que essa parte de máquinas convencionais vai muito longe ainda. Acho que a minha empresa ainda vai faturar bastante, o meu filho e talvez o meu neto ainda vai vender régua digital. Daí ele tem um desafio lá na frente, que é que mercado a gente vai agora. Legal, legal. E quais foram os maiores desafios assim, que tu passou ao longo desses anos? A gente teve uma crise ali logo em 2015, 14, tu sentiu muito, não sentiu?
Olha, os 10 primeiros anos da minha empresa foram anos bem sofridos, assim, né? Uhum. Não fechamos no vermelho, mas a gente sempre estava próximo do zero ali, né? No Sim. final do ano, que a gente fechava as contas, fechava as dívidas, né? Pagava tudo que tinha que pagar. Teve ano que eu zerei, né? Ó, Sim. não fiquei no vermelho, mas zerei. Teve Sim. anos que eu zerei. Mas tudo que entrava do capital, nós sempre estava reinvestindo na empresa. Entendeu? Porque assim, eu e minha esposa, a gente trabalha junto, né? Eu cuido de toda a parte técnica, operacional e de compras e vendas, e tudo que é parte administrativa, burocrática, RH, finanças, né, nota, é tudo com ela. Então, ela é uma excelente profissional nessa área, né? E eu também sou um excelente na outra área. Então, eu não fico botando pitaco lá e nem ela aqui, né? Cada um está no seu, né? Às vezes Sim. a gente se ajuda. Sim, Quando perfeito. precisa, a gente se ajuda, né? Mas assim, nós vencemos porque nós sempre tínhamos o produto, a solução, né? Então, nós não somos pessoas que saímos para balada, para festa, gastamos com, né, Superficiais, né? superficiais. Uhum. Nós sempre fomos pessoas que investiu bastante na empresa. E depois de 10 anos, a empresa começou a dar lucro. Pensou, no Brasil, até 10 anos, que é uma média, né? A empresa só te dá despesa, 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 despesa. Mas depois de 10 anos, a gente começou a evoluir. Começamos a expandir, as coisas começaram a acontecer normalmente, né? E no que a gente é hoje. Sim. E teve alguma coisa que tu viu que virou nesses 10 anos ou só foi o tempo mesmo? Cara, Maturidade? deixa já vai uma questão um pouco de fé, sabe? Uhum. Porque tem um versículo que eu me baseio bastante, que é em Provérbios 21:5. Quem trabalha com honestidade e dedicação ficará rico. Quem quer ficar rico da noite para o dia acaba perdendo o pouco que tem. Então, assim, nós sempre trabalhamos com honestidade, né, em primeiro lugar, e com dedicação. E o cliente, ele recebe isso, sabe? Eu vejo assim que na pandemia, onde as empresas estavam todas fechando, né, tava aquela instabilidade, né, e tal, e eu senti isso de mim, né? Eu vou fazer a maior compra da minha vida. Fechei um container lá, né? Mas socado. Pedi para eles socarem de material. Foi assim, era um dinheiro que eu não tinha. E foi um baita certo. E bem no início da pandemia, né? Daí o pessoal fechou o container e mandou. Depois que eles mandaram o container, fechou os portos da China. Todos os portos fecharam. E vocês represaram o produto? Não, o nosso saiu, né? Sim, Depois sim. que o nosso saiu, Uhum. fechou tudo. Chegou aqui no Brasil, chegou tudo certinho, empacotamos, começou a fechar tudo também, aqui no Brasil, né? As empresas e o pessoal ficava em casa e tal. Mas, cara, foi a época que eu mais vendi. Parece que as pessoas estavam assim com tanto medo e receio que descontaram, né, a sua ansiedade em compra. Porque assim, a gente vendia e tinha que dar um jeito de colocar na transportadora, de enviar, tinha transportador que funcionava, tinha outras que não, a gente tinha que levar meio escondido, meio que à noite, para poder levar no outro dia e tal. Mas sim, foi a época que eu mais vendi. E com restrição, entendeu? Então assim, eu acho que a crise é um momento para você crescer. Entendeu? Não é um momento para você se retrair, fechar, aguardar. Vamos aguardar o que o governo vai decidir. Entendeu? Eu, particularmente, eu não dependo do governo. Né? Eu sou apolítico. Sim. Né? Eu sou mais de direita, Sim. mas sou apolítico. Naturalmente. Né? Sim. Quando era o governo do Bolsonaro, era ruim importar, porque o dólar estava alto. Porque ele priorizava a agricultura. Se o dólar está alto para a agricultura, eles faturam bem. Mas para mim é ruim. Mas tudo bem. Agora nós estamos com o Lula, o dólar está caindo. Para mim é bom. Eu vou dizer que agora eu sou de esquerda? Não. Entendeu? Eu sou apolítico. Eu trabalho com as condições que o governo me dá. Quando estava com o dólar alto,
eu trabalhava. Agora com o dólar baixo, eu também trabalho. Sim. Então, assim, Vai governo, vem governo, vai a gente tá governo. aqui, né? E tem gente que se retrai, sabe? Sim. Ah, não, eu não vou comprar tal máquina, não vou fazer tal investimento porque o governo tá ruim, a economia tá péssima. Beleza. Mas que o empresário tem que ter esse feeling de olhar e uma oportunidade, uma porta, ninguém tá olhando aqui. Sim. Porque na época da pandemia ninguém estava comprando. Então eu vou comprar. E quando todo mundo estava com as portas fechadas e eu estava com o estoque cheio, os meus concorrentes estavam com o estoque vazio. E quando abriu o mercado, quem estava com o estoque cheio? Era eu. Então, assim, depende da visão, depende da política, depende do que você enxerga. E do teu estômago pra tomar risco, né? É. Porque tu toma Mas risco. eu creio assim que o empresário tem que correr risco, Não, entendeu? Se ele quer segurança e estabilidade, ele volta a ser CLT. Que o CLT tem segurança e estabilidade. sim. Ele sabe que no final do mês vai ter o salário dele. Ele vai saber disso. O empresário não. O empresário é ingrato. Não sabe que no final do mês vai sobrar dinheiro para ti. Ou o dinheiro que sobrou para ti, para tu gastar com a tua família, tu tem que reinvestir na empresa porque faltou. Né? O empresário ele assume risco. E tem que se calcular bem, né? Sim, sim. Eu fico refletindo sobre tomar risco, né? Porque eu acredito que é uma evolução da empresa, porque a gente sim tem que tomar muito risco, mas acho que a gente vai criando um pouco mais de casca, Sim, tendo mais tempo de empresa, a gente também vai medindo o pé, né? sim, sim. Porque aí as equipes vão ficando muito grandes, É. os riscos se tornam muito maiores. Mas o simples fato de tu ter um CNPJ aberto no Brasil Já é uma luta. Né? já é uma luta. Meu Deus É do uma céu. luta. A gente fala assim, tem um caso que às vezes eu conto, que quando a gente promoveu o primeiro diretor de operações, a gente foi discutir precificação do produto. Uhum. E na precificação serviço, né? Já estávamos fora, eu acho, do Simples. Aquela época e discute, tá aqui, vai, vem, e rabisca. E ele, caraca, tá sobrando muita grana. Eu falei, olha direito, porra, precifica certo isso daí. Cara, tá sobrando muita grana, olha aqui, não sei o quê. Dava 300 e poucos mil em folha, não sei quanto em custo administrativo. E foi fazendo toda aquela... tá errado, cara. Olha, presta atenção dele. Ah, é verdade, né? Tá faltando imposto. Colocou imposto, pois dobrou. Ó. Dele, o imposto é quase o mesmo custo do restante todo. Eu falei, bem-vindo ao Brasil. É muito imposto. Falei, bem-vindo ao Brasil, é isso aí. Daí ele começou a falar, pô, aí eu... E ele tinha uma visão muito do que o empresário era, o que sugava a parada toda e não sei o quê. Eu falei, cara, a gente é herói, literalmente, de manter tudo isso aberto para ter um monte de família que a gente vai dar o peitaço e vai falar assim, a gente está ajudando, está gerando emprego para essas famílias aqui. Porque é muito desafiador. E eu venho há um tempo levantando essa bandeira de que, então parem com a folia de que é direita contra esquerda. Enquanto aqui em cima tá bagunçando tudo, é isso aí que eles querem mesmo. Eles querem que aqui embaixo se mate. Se mate. Eles querem porque lá o colaborador não quer trabalhar, porque não sei o que, não sei o que. Ah, porque o empresário é opressor e não sei o que, não sei o que. Ah, porque enquanto nós ficamos nessa briga de dois lados, aqui em cima tá de boa, né? Pegando uma maior parte da empresa, sócio indireto da maior parte. Eu achava que, né, às vezes eu paro para pensar, às vezes nisso, nessa politização que existe, né? Dessa politização que existe. Os dois lados, eu vejo que eles têm seus pontos fortes e os dois lados têm o seu ponto fraco. Então, da direita sempre vai priorizar, né, o capital, as empresas, o empresário. Desenvolvimento econômico. Só que a esquerda vai priorizar, né, os
mais pobres, os mais carentes, aqueles que Políticas necessitam. sociais, né? Políticas sociais. Os dois lados estão certos. Só que a direita leva para um extremo. Porque se nós estiver em ordem e progresso, nós vamos ser prósperos. Só que existem muitos países que são de direita, que são democráticos, têm ordem e progresso, são prósperos, mas tem muito pobres. Tem muitas pessoas abandonadas que estão precisando de ajuda. Estão precisando de alguma forma de ajuda. Estão passando necessidade, fome, doença, enfim. Existe. Entendeu? Então, esse lado da esquerda tem valor. Mas também, quando leva para o extremo, querendo prejudicar as empresas, os empresários, aqueles que estão trabalhando, fica difícil. Que daí a gente entra em discussões, eu concordo. Entendeu? Porque eu acho que tem que ter políticas públicas para ajudar, mas o problema é que a maioria é migalha para pombo, né? Sim. Então, não são políticas que efetivamente ajudam. Na verdade, tanto de direita como de esquerda, é a ganância. Sim. A ganância pelo poder. Não adianta. É a ganância pelo poder. Sim. Então, quem está no poder quer ter mais poder, quer ter mais dinheiro e se lixa o pobre. Sim. E o da direita também, entendeu? Estamos prosperando, estamos ganhando, estamos recebendo e se lixa o restante, se lixa os pobres. Então, se não levantar um poder moderador que vê os dois lados, que era para ser o trabalho do Centrão, que de Centrão não tem nada, entendeu? Poderia melhorar. Mas enquanto isso, temos essa politização. Eu quero isso, eu quero aquilo, vamos levar para lá, vamos trazer para cá, e não tem essa conscientização. Porque eu vejo assim, se o Lula ganhou, então por que todo mundo não se reúne e vamos fazer políticas para o Brasil? Porque o Lula ganhou. O Bolsonaro ganhou, então que a gente não reúne todas as políticas e vamos fazer o Brasil dar certo. Não interessa, daqui 4 anos o povo escolhe, não gostei do Bolsonaro, eu quero votar pro Lula, beleza, entendeu? Mas daí fica um grupo de partido brigando com o outro, aquela politização, não gera nada. Nenhum projeto vai para frente. Nenhum projeto vai para frente, entendeu? Quem sai perdendo é o brasileiro. Seria quase que utópico, né? Porque de falar que sim, concordo, que se for 4 anos de governo de um governo de esquerda, que a gente sente e fale assim, legal. Então, esses 4 anos nós vamos ter desenvolvimento social muito mais apurado, digamos assim. Supomos que fosse isso. Não estou falando que é exatamente isso que eles pregam. Então, sim, nós vamos investir muito mais, mas não é o que acontece. Daí o que acontece eles ficam rateando um monte de valor, pequenos valores, que é onde eu me refiro a migalha para pombo. Então, eles falam muito e ouvem pouco. Entendeu? Todo mundo quer ter voz, mas ninguém quer ouvir. Entendeu? Deixa eu dar um exemplo para ti. Hoje, a maioria, quem é de direita, não concorda que o governo deu um salário para o presidiário. Sim. O auxílio penitenciário ali, né? Poxa, é errado porque o cara, além de roubar, matar e estar lá preso, condenado e preso, recebeu 1 ou 2 salários, ou até 1 salário por filho, uma coisa assim, não sei muito bem como funciona. Não é justo? Mas se a mulher do cara, o filho do cara estão necessitados e precisam de ajuda, eles vão fazer o quê? Vão roubar, porque eles não conseguem emprego, não conseguem ajuda, vão cair no mundo das drogas, no mundo do crime, e vai gerar mais um presidiário. Como que a gente vai acabar com isso? Ajudando. Ajudar. Mas eles vão gastar em drogas. Daí entra a conscientização. Entendeu? Tipo assim, nós temos que ser mais humanos. Sim. As pessoas não estão sendo humanas. Elas querem ter razão e elas querem ter voz. Mas elas não querem parar para ouvir e ver o lado do próximo. Entendeu? Sim. Então, assim, o empresário não vai se sentir seguro com os bandidos. Mas também os bandidos não têm o que fazer. É só bandidagem, virou uma máfia. Então nós temos que quebrar esse ciclo. Nós temos que olhar para as pessoas e temos que ver que são gente. E ter valor. Eu, como empresário, quando pego um cliente, e a gente conversa, às vezes tem na feira, como eu falei, às vezes o pessoal se abre para nós. E, tipo assim, quando eu atendo, eu vejo o lado humano sempre da pessoa. O que ela precisa, o que ela necessita,
o que ela, né, realmente está precisando. Já fiquei horas com o cliente, conversando com ele, aconselhando ele, entendeu? Esse dia sentou um empresário na minha frente chorando. Então, assim, falta esse feeling para ver que as pessoas são humanas, não são Sim. máquinas. Sim. Não é uma fresa, não é um torno, não é um CNC. São pessoas que têm sentimentos, que às vezes só precisam de uma orientação, sabe? Sim. Para dar certo na vida. E nesse caminho, porque tem que olhar que ser empresário é bem solitário, né? Bem solitário. Engraçado que também falei isso para um outro empresário que sentou comigo, entendeu? O empresário, ele é solitário. Ele não tem com quem conversar, entendeu? Se ele tem um problema na empresa, né, às vezes com um funcionário, um problema na justiça, né, trabalhista e tal, ele não tem. Às vezes uma precificação, um produto que não está dando certo, ele não tem com quem conversar. Porque se ele for conversar com um outro empresário que é do mesmo ramo, o outro empresário vai achar que ele é concorrente e não vai dar o feeling certo, não vai dar a orientação certa, entendeu? Então eu acho que falta isso no empresário, sabe? Alguém para conversar, alguém para bater um papo, não para roubar tecnologia, para roubar informação. Poxa, mas às vezes nós somos concorrente, mas vamos ter uma concorrência limpa, porque você tem o teu cliente, você precisa viver. Você tem uma empresa, tem funcionários e precisa fazer essa empresa ser lucrativa. E eu também. Só que eu não vou atender todo o Brasil, não vou conseguir atender todas as empresas do Brasil. Eu tenho os meus clientes e você tem os teus. Então, vamos se ajudar. Atende a tua carteira, atende a minha. E o que tu precisa? Eu preciso saber mais de produto. Eu preciso saber mais de importação. Eu preciso saber mais sobre RH, ou mais sobre nota, sobre imposto. Então, o empresário ele devia ter esse feeling, a proximidade, né? Perfeito. E se tu fosse pegando até esse gancho de importação, quando tu começou a importar, como que foi? Tu mesmo foi atrás, tu que desenvolveu os fornecedores? Foi. Então, foi mais ou menos assim, né? Depois de uns 2, 3 anos de empresa aberta, a gente decidiu importar. Foi isso em 2011. Daí, eu encontrei um amigo meu que trabalhava numa empresa de importação, fui lá, conversei com eles e eles começaram a me dar os caminhos de como achar a empresa e como ter esse feeling do negócio, né? Uhum. Daí eu comecei a pesquisar, achei uma empresa, daí comecei a perguntar, comecei a pedir para bater foto, fazer vídeo, mostrar a parte técnica, a placa, os fios. E a pessoa foi mostrando tudo, né? Foi até bem atenciosa, a menina lá, bem novinha na época. Hoje, ela tá comigo até hoje, né? E a gente foi conversando, a gente começou a ter uma amizade e tal. E começamos a desenvolver, né, toda essa parte juntos, até fazer a primeira importação. E depois, daí pra frente, eu só fui dando feedback, né? Fui dando feedback, ó, o produto de vocês precisa melhorar nisso, naquilo, aqui vale ponto ter mais atenção, aqui tá legal. E a gente foi desenvolvendo junto com ela um produto bom. E quando eu fui a primeira vez para a China, fui lá, visitei a fábrica, conheci o patrão dela e tal. E o legal é que eu ia visitar outras empresas concorrentes e ela ia junto comigo, né? Porque eu não sabia falar muito inglês, eu aprendi na raça, assim, né? Sim. E lá a gente meio que falava meio que por gesto e tudo que é parte técnica eu sabia falar. E ela entendia o que eu queria, entendeu? Daí nós íamos nas empresas, fazíamos as perguntas, via o que tinha de legal, daí levava ideia para o patrão dela. Então foi assim um momento bem bacana, entendeu? Porque o patrão dela não conseguia ir nas empresas ver o que os outros estavam fazendo. Sim. Mas eu fazia esse trabalho e falava, ó, eu olhei tal coisa lá e eu gostei, então vamos mudar aqui na tua regra, porque vai dar certo. E ele fazia. E eu melhorei muito o produto dele, né? Sim. E eles gostavam muito de mim. Eu ia para lá, pagava um hotel, almoço, janta, translado. Tipo assim, quando eu vou para a China, quando eu chego no aeroporto para dentro, eu não pago mais nada. Então, eles pagam tudo para mim. Eu só pago para sair. Mas foi muito bacana, Olha só né? que legal. Ter essa parte de desenvolvimento. Tem assim. um parceiro nosso, até me mandou uma mensagem agora há pouco.
Não sei se você já foi pra Canton Fair. Umas 4, 5 vezes, né? É. Sempre vou lá. Você geralmente vai em comitiva ou vai... A primeira vez solo? foi em comitiva, né? Aham. Depois que eu aprendi o caminho da roça, Daí eu vou fala, sozinho vou daí. sozinho. É, Legal. eu tenho E os o caminhos. desenvolvimento dos fornecedores é feito tudo lá? Não. A Canton Fair, vamos dizer assim, que é uma feira, no meu olhar, Aham. uma feira mais para povão, assim, sabe? Sim. Tem muita variedade, tem muitos produtos. Tu entra lá, tu se perde, sabe? Ah, sim. Tu olha assim, meu, quero levar isso, quero levar aquilo, quero levar isso aqui. Mas, tipo assim, cara, o que tu trazer de lá, tu vende. Sim. Só que tu tem que achar a veia do negócio, Sim. entendeu? Não adianta tu trazer palito de dente se tu não conhece esse mercado. Sim. Tu tem que conhecer o mercado e onde tu vai aplicar e onde tu vai vender. O Rafa falou que é bem complicado porque tu chega aqui extremamente empolgado, né? É, muito empolgado. Você vem Querendo com uma outra importar cabeça tudo, também, sabe? Tu vê as pessoas lá. A primeira vez que eu fui para a China, eu pensava assim, né? Pô, chineses são pessoas que são escravas do trabalho, Sim. né? São trabalho escravo, viviam na pobreza, comia inseto, entendeu? Era isso, é aquilo. Eu fui para lá com essa mentalidade, que era a mentalidade que todo mundo falava aqui. Ah, os chineses são isso, são aquilo, tá. Cara, mas quando eu cheguei lá, tem pobreza que nem aqui. Tem riqueza que nem aqui. Tem bairros que nem aqui. Então, assim, eu vi uma outra China lá. Sim. Pessoas que gostam de trabalhar. Não, eles gostam de trabalhar, sabe? Eu acho que a cultura deles, como sofreu muito no passado, por causa de invasões, pobrezas, necessidade, eu acho que hoje eles valorizam muito isso, o trabalho. Então, são pessoas que estão no trabalho, né? E estão para ganhar dinheiro. São dinheiristas, assim, né? Eles trabalham, mas também querem receber pelo trabalho que ofertaram, né? Então eu comecei a ver uma outra China, sabe? Não é aquela China escravizada. Poxa, uma China com muito recurso. Com 1 yuan, tu atravessa cidades lá, tu pode saltar 7 vezes de metrô, entendeu? De estação, pagando 1 yuan. E aqui a gente paga 6, 7 pila, nem sei como é que tá o passe do ônibus hoje. Lotação, né? Sim. Entendeu? Mas é caríssimo, entendeu? E lá eles têm acesso a esse translado, né? Essa movimentação urbana muito mais barata. Então assim, eu comecei a ver uma outra China, com uma variedade de comidas, sabores muito diferentes do Brasil, entendeu? Não é aquele negócio de comer barata, comer cachorro. Cachorro tinha, né? Mas é uma outra China, né? Isso aí, Mas, o olha, pessoal pega, eles comem cachorro, mas traz aqui, montam uma história, assim, né? Mas não é uma parcela de gente. Como Sim. tem hoje, assim, pessoas antigas que comem tatu, lagarto, entendeu? Sim. Ninguém mais come tatu, lagarto, Sim. só quem é das antigas, né? Come animal, como boi, Sim, né? sim. Galinha. Mas acho que é Peixe. cultural, né? Não tem muito o que fazer, né? A gente discutiu esses dias e falou, cara, e se tu for para países que isso é normal, o que tu vai fazer? Não tem, é muito difícil, né? Tu vai querer militar lá, falar que vocês são maus ou errados. Uma vez eu fui com um grupo de amigos, né, que eles queriam conhecer a China, Canton Fair e tudo, né? Daí chegamos lá, né? E eles fizeram amizade com essa menina que eu trabalho até hoje, né? Faz toda a parte de importação para mim e desenvolvimento de materiais. Daí o pessoal começou a falar com ela, né? Poxa, mas aqui na China, né, é um governo autoritário e assim, assado e tal. Você não quer ir embora para o Brasil? Você não tem vontade de morar com a gente no Brasil? Entendeu? Começaram assim a aliciar ela para sair da China e viver em outro lugar. Sim. Com uma proposta de liberdade, de trabalho, né, de uma vida melhor. E ela falou assim, não, eu não quero. Eu estou bem aqui, estou feliz aqui, estou trabalhando aqui. Eu não tenho vontade de sair da China. É meu país. Então, assim, sabe, é um choque de cultura. Sim. Por isso eu falei, é um choque de cultura. As pessoas que estão aqui pensam que lá é ruim, e as pessoas que estão lá pensam que aqui é ruim. Então, assim, a sua vida é você que vai reger, né? Tu tem ou um lenço na mão, ou um guarda-chuva. Depende do que vai acontecer. Tu vende um, vende outro. Então, assim,
Eu acho que a vida que nós levamos aqui, ela depende muito mais de nós, da nossa cabeça, do nosso corpo e do nosso espírito, de como nós vemos as coisas, Sim. sabe? E as pessoas, não, às vezes, elas deixam que as circunstâncias, a política, né, a sociedade, rege a vida dela, o comportamento. E olhando para essa questão, até para a gente ir para o final, aqui tem uma questão sobre tendências, né? Uhum. Vocês sofreram? Eu imagino que não, porque ainda é um trabalho, como tu comentou ali, são empresas de determinado porte que ainda tem um trabalho mais manual Uhum. envolvido. Vocês sofreram algum impacto já por conta de inteligência artificial? Alguma coisa nesse sentido? Quem sabe para as réguas, para as tomadas de decisão? Não sei. Em alguma questão específica? Eu vejo assim que a inteligência artificial, para o ramo, né, do trabalho manual, da usinagem, ela vai ter um impacto no futuro, né? Não tão distante, mas eu creio que sim. Acho que no momento ainda é muito novo para a área de serviço, entendeu? Sim. Eu acho que a inteligência está vindo assim mais para quem trabalha com vendas, com automação, com atendimento, né? Que lida com pessoas ou com processos. Perfeito. Agora, como parte assim, para o físico, manual, é mais robotizado daí, né? Sim. Eu acho que vai acontecer. Seria mais IoT, assim, alguma coisa assim. Isso, mais para frente, né? Eu estou até fazendo um acompanhamento com o Senai, né? Que eles estão automatizando as máquinas, né? Colocando sensores para medir temperatura, distância e tal, para poder ter isso num controle no tablet, né? Ou numa central, para saber quanto tempo levou para fazer a peça, qual foi o custo real dela, do tempo de serviço, da energia gastada, né? Para ter todo esse controle, né? E depois eles querem aplicar isso na indústria, como junto com a inteligência artificial, dando os resultados, né? Então, assim, até a própria inteligência artificial é muito nova, né? As pessoas estão descobrindo, estão planejando ela ainda. Perfeito. E agora, como pergunta final, nossa clássica pergunta, já são 16 anos aí empreendendo de empresa que tu tem. Se tu pudesse voltar no tempo há 16 anos atrás e pudesse dar um conselho para ti mesmo daquela época, qual seria esse conselho? Bom, isso é meio difícil, né? Porque se eu pudesse voltar atrás, mas eu tinha que voltar com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Com o conhecimento que tu tem hoje, se tu desse de frente com a pessoa daquela época. Se eu tivesse o mesmo conhecimento que eu tinha na época atrás, fazer tudo igual. Mas se eu pudesse voltar atrás... dar um conselho para aquele dar um jovem. Conselho para aquele jovem, eu ia passar o conhecimento que eu tinha para ele, assim, de importação, de venda, de desenvolvimento pessoal, né? De saber falar, saber conversar e de não temer as circunstâncias que estão ao redor, porque eu era uma pessoa que também tinha medo de tudo, né? Vinha crise, o governo é ruim, abriu um concorrente na minha porta, entendeu? Temeroso. Então, assim, eu ia tentar tirar todo o medo e incentivar a poder fazer mais, a ter a mente mais aberta, né? Ter uma visão mais ampla. Legal. Enfim, Pablo, queria te agradecer a presença. Passa rápido, né? Passa, né? Deu 1 hora e... É que você falou assim, a gente vai conversar, depois vamos fazer o podcast. Minha estratégia funciona. Pablo, queria agradecer a presença, muito bom conhecer a tua história. Uhum. Dá pra ver que tu tem um lado humano bem grande, né? E falta realmente isso um pouco nas pessoas. Concordo em número, gênero e grau contigo nisso. Parabéns pela história. Obrigado. Fica as portas abertas para vir outras vezes aqui. Na terceira vez dá para ajudar a pagar boleto. Legal. E isso eu tenho que falar um pouquinho da área da apicultura, que a gente nem falou, né? Tenho 4 patentes na apicultura de produtos. Quem sabe numa próxima. Numa próxima a gente entra em outro ramo, ramo. do mercado. Gratidão pela participação. Espero que tenha gostado desse bate-papo conosco. Legal, gostei sim. Foi muito bacana estar aqui, participando primeira vez, né? Tudo novo, mas foi bem legal.
Legal. E assim, qual câmera, nós encerramos mais um Apocast. Valeu! Valeu!